dia! Bom dia! Mais um dia estamos iniciando, mais um dia elevando as nossas almas ao Senhor e dizendo que o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, que seja um lugar, onde o Espírito Santo ele encontre descanso, que em nós ele encontre descanso, que em nós ele encontre o seu repouso, um lugar onde ele possa habitar, onde ele possa agir. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade entre nós e que a sua palavra, viva, eficaz, venha, que ela passeie, tenha liberdade de entrar no nosso interior, de fazer a separação entre o que é espírito e o que é alma. Que o Senhor nos conduza nessa manhã, nos dias de hoje, que é o tempo, é o dia que Ele nos fala. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O tempo é hoje, Ontem já passou, não podemos mudar o que foi feito ontem, mas nós podemos mudar a direção do hoje, como o nosso coração se inclinará, o que a nossa mente vai pensar, as atitudes que nós vamos tomar, em que estará baseada. Podemos fazer isso hoje. Então, bom dia Clarice, Laurinelli, irmão Walter, Elilde. Hoje estou dentro de casa, ontem foi um dia chuvoso por aqui e quando eu acordei está tudo nublado, então eu fiquei com receio de, no momento da live, começar a chover novamente. Aí vim aqui para dentro. Hoje nós vamos meditar, refletir um pouco no Salmo 77. Também um salmo da família de Asaf, também levado para o mestre de música. E é um momento de angústia, que ou o Asaf ou a própria família estava vivendo, Então, ele diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar. O teu caminho
pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiastes o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Bom dia, Lauren. Bem-vinda. Então, nós vemos aqui alguém que está angustiado, né? A gente pode perceber isso pelo até mais ou menos o 10º versículo. Ele está desabafando diante de Deus, clamando por socorro, vivendo um momento de profunda angústia, desânimo. Entrou no Vale das Sombras, né? Ele entrou aqui no Vale das Sombras. São regiões, bom dia Marizene, são regiões, né, que a nossa alma, ela passa dentro de nós, né? Quando a gente está na travessia, nesse caminho, a gente vai encontrar. Nós já falamos aqui sobre o deserto, nós já falamos sobre a subida à montanha, né? A gente também já falou sobre essa região escura. Eu não lembro exatamente qual foi o salmo, mas eu lembro que a gente também já falou sobre esse Vale das Sombras, né? Lá no Salmo 23, Davi, ele se refere ao Vale da Sombra da Morte, né? Então, pode ser que seja o mesmo nesse caso, mas ele está andando nesse vale. E geralmente, quando a gente começa a entrar no Vale da Sombra, bom dia, Franci! Quando a gente começa a entrar no Vale da Sombra, né, a gente se assusta muito, porque é algo que nós não esperávamos, né? Eu lembro que eu entrei nesse vale, que eu tive que atravessar esse vale logo depois de atravessar o deserto. Quando eu pensei assim, não, o deserto está acabando, o tempo do deserto está acabando. Oi, Dani, bom dia! O tempo do deserto está acabando, aí eu consegui atravessar o deserto, que bom! Aí eu andei mais um pouco e de repente eu vi tudo escuro aqui por dentro, né? Ai, gente, eu não sei se vocês têm essas mesmas impressões que eu, né? Mas eu tenho, assim, dessa jornada que é interior, né? Então, assim, meu Deus, que lugar é esse? É muito angustiante você estar nesse Vale das Sombras, né? E Asaf, ou alguém da família de Asaf, mostra, acho que ele está bem nesse iniciozinho, em que você fica aterrorizado, porque de fato é um lugar escuro e acho que todos nós temos esse receio, né, de atravessar, seja uma rua, seja um lugar assim que está mais com pouca luz, a gente fica com aquele receio, o que é que eu vou me deparar, o que é que eu vou encontrar lá na frente, né? E o salmista aqui, ele está falando justamente disso, ele está vivendo justamente essa experiência da angústia, né, de estar entrando em um vale da sombra. Clama a Deus por socorro, ele fala que clama a Deus por socorro, a alma dele não consegue entender por que ele está nesse lugar, o que é que ele fez, questiona inclusive se Deus parou de agir. Bom dia, Maria Luísa, bem-vinda, minha irmã. Questiona, né, a Deus se Deus parou de agir. Ele tem a lembrança do que o Senhor já fez, dos lugares que ele já andou com o Senhor. Tem a lembrança, né, talvez dos primeiros momentos, dos milagres experimentados. Nós também passamos pela mesma coisa, podemos passar. Se você ainda não passou, se você ainda não teve essa experiência, aliás, me diz aí se alguém já teve essa experiência, de atravessar o Vale da Sombra. Mas a primeira coisa é questionar, né? A gente acha que é tipo é como se a gente tivesse se perdido no meio da jornada ou tivesse se desviado por algum caminho, mas não é. É necessário que a gente passe por isso, né? E ele fala dessa angústia, ficar a pensar, muitas vezes a gente para diante do vale, a gente não entende que tem que atravessar e a gente fica apenas questionando se deve
Bom dia, Lise, bem-vinda, querida. Se deve ou não ir a aquela sensação de paralisia, sabe? E de assombro mesmo, de assustar, de você não ter ânimo e você não se sentir com força para continuar essa jornada. É meio assim como se... Deixa eu tentar achar algo que possa... não sei, agora me fugiu. Mas então, ele vai falando sobre isso, ele recorda as canções, nem cantar, né? Nem trazer aquelas canções de novo, dá a sensação de sequidão mesmo, de não tenho o que fazer, não tenho mais, é como se tudo tivesse acabado. Meu Deus, de repente você entra nesse lugar onde parece que Deus não está presente, que você está sozinho. E aí, da outra vez que nós falamos sobre isso, acho que em um Salmo de Davi, onde ele fala, né, da angústia de sua alma, ele mostra de ansiedade, entrada em depressão, eu pontuei um vídeo que eu assisti. Acho que vale a pena relembrar, até porque enquanto eu estava orando, logo após que eu li esse salmo, fiquei falando com o Senhor. Fiz, meu Deus, isso aqui, tem coisas que estão vindo ao meu coração que eu já falei sobre isso. Mas Paulo dizia que não se cansava de dizer as mesmas coisas. Então, e a gente que é professor sabe, né? E mãe, e pai, que a gente tem que falar sempre as mesmas coisas, né? A gente sempre tem que achar várias vezes uma forma de dizer a mesma coisa para as pessoas a quem a gente está ensinando, até que aquilo ali fixe no coração. Bom dia, Nélia. Bom dia, Lua. Que bom que você está aqui. Então, eu lembrei, e eu lembro que eu já falei sobre isso, de um vídeo que eu assisti, de um garotinho que nasceu cego e sua mãe precisava estimulá-lo a fazer as coisas por si, ter autonomia, né, na sua caminhada. Então ela pede que o menininho vá pegar uma panela na casa da avó que fica próximo e diz a ele para ir apenas. E fica em silêncio, mas acompanhando ele. Ela vai gravando aquela cena e, no entanto, ela fica em silêncio. E o menininho, ele obviamente, né, não tem a visão, então acredito que seja tudo escuro. Até então ele sempre andava com a mãe segurando a mão dele, tinha o conforto e a segurança da sua mãe. Inclusive a minha acabou de entrar, bom dia, mãe, de andar com sua mãe ali, mas aí agora ela entendeu que ela não podia estar segurando a mão do filho o tempo todo, que ele precisava, que o filho precisava aprender a ter autonomia, né? E a andar, né? E a trilhar o seu próprio caminho, aprender a fazer as coisas por si, sem ter medo da escuridão. E naquele momento, ele assim fica, quando a mãe fala, vá na casa da sua avó e pegue tal panela. E aí ele fica meio titubeante, né? Naquela dúvida, olha para trás várias vezes, chama a mãe e ela permanece em silêncio, mesmo estando bem atrás dele. Mesmo se acontecesse alguma coisa, eu creio que ela correria, né, para acudi-lo, não deixaria ele cair. Enfim, ele vai e consegue pegar a panela e ela comemora, né, o feito dele. Então, o vale da sombra é mais ou menos o mesmo lugar, um lugar de trevas, né, que nós precisamos atravessar. E geralmente essas trevas são trevas que ainda habitam em nós, mas que quando nós temos o contato com o nosso Pai, nós precisamos fazer uso daquele texto que Jesus diz que a gente não deve colocar a candeia embaixo da mesa. Se nós formos iluminados, nós devemos carregar a luz, né? E adentrar. O Senhor jamais ele faz alguém andar pelo vale da sombra sem antes ele ter estabelecido suas verdades profundas na vida daquela pessoa. É por isso que existe, né, o primeiro amor, aquele tempo em que
você tem sede e busca bastante para ficar abastecido, né? Para ficar abastecido da verdade de Deus. E a gente vê aqui no salmista falando isso, ele vai procurar, mesmo sem saber, mesmo assim assustado, mesmo questionando, Deus, o Senhor não age mais, cadê o Senhor? Eu estou só aqui, né? Nesse momento do vacilo, igual o menininho do vídeo que fica tentando buscar a presença. No caso do menino, ele não enxergava, né? Mas ele olhava para trás tentando buscar, né? No sensorial, a presença da sua mãe. Então, a gente faz isso também, fica buscando. O salmista fez isso. Ele começa a falar que recorda das canções que ele já disse, da alegria que ele sentia diante de Deus, né? E aí o coração dele começa a meditar e as incertezas vêm. É nesse momento, Laurinelli colocou aí, né? É nesse momento em que nós ficamos acompanhados, mas acompanhados das dúvidas. As dúvidas vêm todas para perto de nós. E se nós não temos uma firmeza, né, dentro de nós, uma convicção de quem é o Senhor, de quem é o nosso Pai, se no tempo da bonança, né, no caso, a gente não criou esse armazenamento, vamos atravessar esse vale com escassez e é possível que muitos até se afastem do Senhor nesse momento, né? Vai ficar duro, insuportável atravessar quando a gente acha que o Senhor não está por perto, mas Ele sempre está por perto e Ele sempre está esforçando os seus filhos. Ande, avance, você consegue. Ele precisa dar esse tempo de aparente solidão, né, para que a gente caminhe com autonomia, para que a gente saiba, né, para que Ele saiba e a gente também, né, fortalecidos dentro de nós o que já foi conquistado do reino de Deus em nós. E passa no salmista esse momento de aflição, né? Ele joga tudo que ele pensou, tudo que as dúvidas trouxeram, elas vão trazer muitas coisas, viu, gente? Às vezes é até assim uma sensação enlouquecedora, de tanto que vem pergunta na nossa mente. Aí, onde é que está Deus? E por que aconteceu isso? E não sei o quê. O segredo está a partir do 11, né? Quando o salmista diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Bom, se Deus parou, ou se Deus parasse de agir, se Deus parasse de fazer algo, tudo o que Ele já fez até agora, seja na história, né, Israel, o que ficou registrado na palavra, seja nas nossas próprias vidas, porque cada um teve a sua experiência com Deus e se anda com o Senhor, sabe exatamente o que Ele fez, né? O que foi, de onde Ele te resgatou, de que situação é que Ele te trouxe, né? Da iluminação que Ele trouxe aos teus olhos e te fez sentir o desejo de iniciar essa caminhada como um discípulo de Jesus. Então, ainda que Deus parasse, ainda que Deus dissesse, não haja mais sobre a terra, tudo que Ele já fez seria combustível suficiente para a gente continuar caminhando, confiando nele. Jesus disse a Tomé, né? Tomé, todo mundo sabe a história, né? De que ele duvida de que Jesus tinha ressuscitado e falou: só vou crer se eu tocar nas mãos dele, nas feridas. Aí Jesus aparece novamente em uma oportunidade em que Tomé está lá e Jesus, a primeira coisa que faz é chamar, né? Venha, Tomé, toque aqui. Ele vai e toca. E aí ele fala: Deus meu, Senhor meu, Deus meu. E Jesus diz: porque você viu, você creu? Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. No meu momento de atravessar o vale, essa palavra veio forte ao meu coração, né?
eu não estou vendo nada. Essa palavra de saber que o Senhor nos chamava bem-aventurado, aqueles que não viram, mas creram. Então eu pensava assim, Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, quando citava, assim como o salmista começa a partir do 11 a citar os feitos do Senhor para o povo de Israel, né? Então quando eu falava, vinha a dúvida e eu citava alguma outra coisa, eu citava mesmo com fé, né? Por fé. Eu dizia, eu não vi, mas eu creio, porque o Senhor falou que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Eu não vejo o fim desse túnel escuro, mas eu creio que há um fim. Recentemente, vocês sabem, a gente atravessou uma gruta, né? E essa gruta, ela lá dentro, ela é super escura. A gente atravessa com lanternas, mas chega um determinado momento em que o guia faz todo mundo apagar as lanternas. Gente, nós não enxergamos nada. A gente coloca a mão da gente na frente e não vê. E é uma sensação meio angustiante, né? De você estar num lugar em que você não enxerga absolutamente nada. Mas nós precisamos continuar a travessia, né? Usar a lanterna, o pouco de luz, né, que a gente já recebeu do Senhor é suficiente para iluminar todo o vale das sombras, ou pelo menos como a Bíblia fala lá no Salmo 119, que vamos chegar, né? A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nessa travessia da gruta eu ficava colocando a lanterna assim, bem nos meus pés e meditando o que é ser luz, né? Luz para os meus pés. Eu só preciso enxergar onde os meus pés estão pisando. Eu só preciso, nesse lugar, perceber aonde que eu estou indo. Eu não preciso ter a visão completa, sabe? Eu não preciso enxergar muito adiante. Eu preciso apenas confiar e dar um passo de cada vez, segurando a lanterninha que eu já tenho. Né? Cada um ande conforme a fé que já alcançou. E confie no Senhor, né? De que Ele é contigo. E que se você chegou já no vale da sombra, é porque você já está em um ponto da trajetória que você já pode caminhar de forma madura, né? De forma adulta. Você já não é mais um bebê na fé, você já não precisa mais ser alimentado por outros, ser embalado, né, por outros, não precisa mais ser colocado no colo como um bebê, não precisa mais ser cercado para que não caia, não precisa mais ser conduzido pela mão. Você já pode caminhar. Deus quer filhos assim, filhos maduros, que sabem o que deve ser feito e faz, que já receberam a sua palavra, que já sabem o que é que o Pai deseja e não precisa o tempo todo voltar e ficar perguntando: Pai, o Senhor quer que eu faça isso? Se você já sabe que Ele quer, apenas vá, confie no Senhor, atravesse o vale da sombra com confiança, trazendo à sua memória tudo que dá esperança. Foi isso que o salmista fez, né? Ele começa a falar: eu vou meditar nas tuas obras, eu vou considerar todos os teus feitos. Eu vou considerar os teus feitos. Aí é uma decisão. E quando nós decidimos, diante do vale da sombra, que nós não vamos ficar paralisados pelas dúvidas, pelo medo, pela angústia, pela incerteza, quando nós decidimos andar em cima daquilo que a gente já alcançou do Senhor, em cima daquilo que Ele mesmo já nos deu, nós vemos aquilo que Ele realiza em nós e através de nós. Nós vemos que nós podemos, o quanto que nós já temos de abastecimento, que o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para atravessar aquilo ali. E é interessante que no Pai Nosso o Senhor fala apenas do pão, né? Algo tão simples, tão singelo. Ele diz o pão nosso de cada dia. Então, o pão que Ele nos dá todos os dias é suficientemente capaz
não importa o tamanho desse pão, se é um pão maior, se é um pãozinho, mas o que Ele te dá é suficientemente capaz de fazer você atravessar o vale, o deserto, subir a montanha. Talvez a montanha ele dê um abastecimento maior, né? Já que vai gastar mais caloria. Mas é suficiente, sabe? Aquilo que você já tem recebido do Senhor. E claro, nós podemos receber muito mais, depende da nossa busca, né? Porque Ele se revela àqueles que o buscam. Existe sempre muito mais, mas o Senhor nos dá conforme a nossa fome. O Senhor não nos empanzina, tem essa palavra por aí, aqui na Bahia tem, né? De comida. Ele não vai jogando comida, não, tem que comer, come mais, come mais. Ele nos dá conforme a nossa fome de verdade. Então, se você come 2 migalhinhas de pão e está satisfeito, 2 pedacinhos e está satisfeito, é isso que Ele vai te dar. Mas se Ele percebe que você quer mais, Ele também vai te dar mais, conforme a fome que você tem. Mas diante do vale da sombra, tenha coragem, confie. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. As dúvidas vêm para colocar isso em xeque, né? As dúvidas vêm porque é necessário que elas venham para que haja prova do nosso coração. Em quem você vai acreditar? No seu Pai, que te amou, que te resgatou, que fez um milagre em tua vida. Bom dia, Norminha, que fez um milagre na tua vida, que coisas grandiosas operou no teu coração, que te encheu de fé. Ou você vai acreditar nas dúvidas que vêm, né? Nas perguntas descabidas que vêm, que estão por aí, para nos fazer decidir de forma errada, né? Lizzie botou em paturra, né? Aqui acho que também a gente fala essa. Ai, ai. Pois é. Então é isso que veio ao meu coração, né? Essa é a mensagem assim que eu senti do Senhor, ainda que tenha alguma coisa repetida de outros momentos, mas nós precisamos sempre ouvir coisas semelhantes, sempre ouvir as mesmas coisas, e a palavra de Deus ela é novidade o tempo todo, né? Então, Ele sempre vem com a aparência nova. Deus é muito criativo, né? E eu sei que a palavra viva, quando ela é liberada, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, né? Nunca é em vão, nunca volta vazia, nunca, nunca. E o propósito do Senhor é que essa palavra penetre no nosso interior e faça essa divisão do que é espírito, do que é alma, nos dê esse discernimento para que a gente comece a agir no espírito, né? Para que o nosso espírito receba essa ativação e se incline e receba cada vez mais da mente de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma semana findando. Gente, como acaba rápido a semana, gente. É muito corre-corre. Às vezes eu penso assim, mas já é sexta. Hoje mesmo eu pensei. Lizzie, obrigada, minha amiga. Apesar da gente nem se conhecer, mas eu já fico feliz, sabe? De ver você por aqui, comentando alguma coisa. Já são minhas amigas, né? Companheiras. Manas eu sei que são, né? Mas quando eu vejo, já são familiares para mim, sabe? Obrigada, amiga. É bom saber, né? Que a luz do Senhor tem brilhado. É para isso que eu nasci, sabe? É isso que eu falo com o Senhor sempre. Eu desejo mesmo ser aquilo que Ele me criou para ser. Que o Senhor nos abençoe, né? Vamos orar. Aleluia, Jesus. Senhor, cada um de nós, Pai, cada um de nós, o Senhor, acendeu a Tua luz, Senhor. Jesus, nos ajuda a fazê-la brilhar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a segurar a luz que o Senhor nos deu nas alturas, Senhor. Colocar, Senhor, para que todos vejam, para que possa iluminar o ambiente. Pai,
Eu te peço especialmente a ajuda, o equilíbrio, o teu sopro, né? O sopro do teu Espírito Santo para todos aqueles que estão atravessando, que estão iniciando essa travessia no Vale da Sombra, Senhor. Pai, eu não sei o motivo, né, do Senhor querer repetir novamente essa mensagem, mas eu sei que o Senhor quer alcançar alguém. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor coloque a bondade, a misericórdia, cercando essa pessoa, acompanhando essa pessoa, Senhor. Ó Deus, e que as dúvidas que também irão acompanhar não sejam mais fortes, Pai, do que tudo aquilo que ela viu o Senhor realizar na sua própria vida, tudo aquilo que ela conhece do que o Senhor fez através da sua palavra, Senhor. Ó Jesus, que a certeza do que o Senhor já fez, de que o Senhor agiu, ainda que o Senhor pare de agir, mas que a certeza que o Senhor agiu, que o Senhor já fez algo na terra, seja muito mais forte, motivador para atravessar as trevas, Senhor, as trevas do Vale da Sombra. Ó Deus, enquanto esperamos por Ti, nos ajude a atravessar as trevas que há aqui, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Também te peço um final de semana em paz. Cerca, Senhor, cada um. Cerca seus familiares, Senhor. Livra, Senhor, de todo o mal, Pai. Mas se por acaso, Senhor, entender que alguém precisa passar por alguma dor, Senhor, que o Senhor traga força, sustento. Oh, Deus, sustenta, Pai. Sustenta, Senhor, com o alimento que o Senhor mesmo já deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Santo é o nome do nosso Deus, declarem sempre isso, grande é o Senhor, invoquem o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Aqui, uma dica, atravessar o Vale da Sombra, cantando só Jesus, 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 vai nos ajudar muito, né, a avançar. Jesus, que seja esse o nosso cântico nesse final de semana. Um grande abraço para vocês e, se o Senhor nos permitir, nós nos encontraremos na segunda-feira. Até mais!